verificar se um composto orgânico é ou não solúvel em água, a gente primeiramente deve avaliar a característica desse composto orgânico. Um composto orgânico será solúvel em água se esse composto ele for polar, tudo bem? E de preferência realizar ligações de hidrogênio. E aí a gente precisa relembrar o que seria esse tipo de interação que nós denominamos de ligação de hidrogênio. A ligação de hidrogênio nada mais é do que uma interação que ocorre quando o hidrogênio conectado ao FON, que é o FON flu, oxigênio, nitrogênio, a qualquer um desses três. Se o H se conecta a algum dos átomos que fazem parte do FON, esse H, por ser menos eletronegativo, verá que seus elétrons do par eletrônico serão puxados pelo FON, pelo fato do FON ser mais eletronegativo. Isso fará com que esse FON ele adquira uma carga parcial negativa. Então veja que eles são mais eletronegativos e puxam o par eletrônico, a densidade eletrônica vão para eles e eles ficam negativos, né? Enquanto que esse hidrogênio fica parcialmente o quê? Positivo. Só que esse hidrogênio está muito positivo, porque o FON são os elementos mais eletronegativos, então eles puxaram tanto o par de elétron que esse hidrogêniozinho está muito positivo. Fecharam até aqui? Quando esse hidrogênio extremamente positivo, e ele só estará extremamente positivo se estiver ligado ao FON, interagir com o par de elétron do FON de uma molécula vizinha, essa interação nós chamamos de ligação de hidrogênio. Então, a ligação de hidrogênio ela ocorre quando o hidrogênio ele se encontra entre FONs. Tudo certo? É um tipo de interação que ocorre quando eu tenho uma grande diferença de eletronegatividade a partir das ligações covalentes estabelecidas. Fechado? Então, note, a molécula será solúvel em água se ela for polar e, de preferência, realizar a ligação de hidrogênio. Quando as questões desse assunto caem, são em caráter comparativo. Repare, eu citei aqui 3 pontos importantes. E o primeiro critério que você deverá avaliar é justamente o número de pontos possíveis para serem realizadas ligações de hidrogênio. Veja só, aqui eu tenho um éter. Um éter, ele é polar. Note que esse oxigêniozinho aqui, ele é uma região negativa, porque ele puxa o par eletrônico, então a densidade eletrônica fica em volta de quem? Desse oxigênio. Esse par de elétron aqui, ele interage com o hidrogênio da molécula de água. Então, veja que eu estou estabelecendo aqui uma ligação de hidrogênio, pois o meu H está entre FONs. Percebeu? Repare aí, o H FON de uma molécula interage com o FON de uma molécula vizinha. Sacou a ideia? Então, aqui, olha, esse par eletrônico aqui me dá um ponto de interação que nós chamamos de ligação de hidrogênio. Repare, concorda comigo aqui, ó, estou só apagando para poder ter mais espaço, que eu tenho outro par eletrônico aqui, ó. Então veja que é um outro ponto no qual eu posso realizar uma ligação de hidrogênio. Veja que o hidrogênio conectado ao FON, a água já tem H-FON. Então basta que a outra molécula tenha alguém do FON, pois eu percebo aqui que esse hidrogênio está fortemente positivo por estar ligado ao oxigênio e ele interage com o FON da molécula vizinha e essa interação aqui a gente chama de ligação de hidrogênio, tudo bem? Então note que eu tenho aqui nesse éter 2 pontos possíveis para realizar a ligação de hidrogênio. Já note aqui que na molécula do álcool nós temos aqui uma possibilidade, um ponto de interação onde é possível realizar uma ligação de hidrogênio, um outro ponto de interação onde é possível realizar uma ligação de hidrogênio. Veja, hidrogênio está entre FONs, hidrogênio está entre FONs e eu ainda tenho esse hidrogênio, que é um ponto de interação que, devido eu ter H-FON, está percebendo aqui, esse hidrogênio que está muito positivo vai interagir com o par de elétron do oxigênio da molécula vizinha. Então veja que o álcool, como ele tem 3 pontos para se realizar a ligação de hidrogênio, ele tem uma maior solubilidade quando comparado ao éter. Então veja que o tamanho da cadeia é similar, ambas têm 2 carbonos,
E quando o tamanho é similar, o que eu analiso são os pontos possíveis para se realizar a ligação de hidrogênio. Quanto maior o número de pontos para se realizar a ligação de hidrogênio, maior a nossa solubilidade, tudo bem? Olha o segundo critério, turma. O segundo critério é a eletronegatividade do FON, não é? Veja que aqui eu tenho 2 carbonos e aqui eu também tenho 2 carbonos. Então, são moléculas de tamanhos similares, perfeito? Note que aqui, olha, eu tenho nossa molécula de água, não é H ou H, então veja que na água já tem o H-FON. Basta que a outra molécula tenha alguém do FON. Então veja que tem aqui uma interação, ligação de hidrogênio. Então aqui é um ponto estabelecido via ligação de hidrogênio. Veja que esse H está ligado a um FON, né? Se já tem H-FON, a água tem o oxigênio. Então, poxa, se eu tenho um H-FON, basta que a vizinha tenha alguém do FON. Então veja que eu tenho aqui um segundo ponto para realizar a ligação de hidrogênio. E como aqui também é H-FON, o H está ligado diretamente ao nitrogênio, então ele está muito positivo, então significa dizer que ele consegue interagir com o oxigênio da água, com o FON de uma molécula vizinha. Então eu tenho 3 pontos para poder realizar a ligação de hidrogênio aqui na nossa amina. Aqui é uma amina primária, tá? Já observe aqui que no álcool eu também tenho aqui um ponto para poder realizar a ligação de hidrogênio. Note, o H está entre fôns, tudo bem? Aqui eu tenho outro ponto para poder realizar a ligação de hidrogênio, tudo certo? E aqui, olha, veja, é um H-FON, né? Então esse hidrogênio está muito positivo, então ele interage com o FON de uma molécula vizinha. Ele pode interagir aqui com a água. Então veja que eu tenho 3 pontos. Então o número de pontos empatou. Então, quando o número de pontos para realizar ligações de hidrogênio empata, eu vou ter que observar o quê? A eletronegatividade do FON, e nesse caso, entre o nitrogênio e o oxigênio. Como, olha a fila aqui embaixo, tá? O oxigênio ele é mais eletronegativo que o nitrogênio, então quer dizer que esse hidrogêniozinho aqui, ó, ele está muito mais positivo e esse oxigênio está muito mais negativo. Então, esse cara consegue puxar muito melhor as moléculas de água. Ele interage melhor com essas moléculas de água, aumentando a solubilidade dele. Então, se o número de pontos para realizar a ligação de hidrogênio empatar, eu vou verificar a eletronegatividade do FON. Quanto maior a eletronegatividade, quanto mais eletronegativo o cara for, mais solúvel ele será em água. Tudo bem, turminha? Agora, Eider, nos 2 primeiros exemplos, a gente verificou o quê? Que as moléculas tinham tamanhos próximos, né? Ambas, quando você estava comparando, tinham o mesmo número de carbonos. Mas observe que aqui agora, um outro fator importante é o tamanho da cadeia. Turma, e é bem simples de explicar. Veja, aqui é a parte polar. Logo, veja, CH3 é carbono e hidrogênio. Carbono, hidrogênio, hidrocarboneto. Hidrocarboneto é apolar, não é? Então, note que à medida que a cadeia hidrocarbônica aumenta, a apolaridade ela vai aumentar, o que diminui a polaridade, e por diminuir a polaridade, a gente diminui a solubilidade. Então, quanto maior o tamanho da cadeia, veja que nesse sentido, olha, o tamanho da cadeia está crescendo, mas a solubilidade ela vai diminuir. Então, veja que esse cara é mais solúvel do que esse. Tudo bem, turminha? Espero que vocês tenham entendido. Uma dica rápida, mas muito valiosa para a provinha do Enem. Vamos embora? Beijos e até a próxima dica.